Momento Anefac. Bem-vindos a mais um podcast Momento Anefac. O nosso papo de hoje é sobre transformação digital. E se você está achando estranho que essa voz não é a que você está acostumada e está perguntando cadê o Emerson, é porque ele é o nosso entrevistado de hoje. Eu sou Davi Calas, sou VP de Administração da Anefac e hoje falaremos sobre a transformação digital da Anefac em função da pandemia. Estamos aqui hoje, então, com o Emerson Dias, que é o nosso VP de Capital Humano e o titularíssimo do podcast, e o Boli Rosales, superintendente da Anefac. Falaremos hoje sobre como que foi a transformação digital, a criação desse primeiro grande grupo de podcasts, né, desde o dia 17 de março, que foi o primeiro dia, e sobre os aprendizados que a Anefac teve para colocar no ar essa série de eventos muito interessante que você acompanhou. Bem-vindos, Emerson, bem-vindos, Boli. Para mim também é bem estranho estar nesse lado, viu? Mas está indo bem, viu, Davi? Gostei. Está indo bem. Prazer estar aqui com vocês. Davi, é muito bom estar participando de uma gravação aí que acho que faz parte da grande história da Anefac, né? Eu acho que você lembrou muito bem que foi o início de uma grande transformação digital. Boa tarde a todos vocês. Muito bom, bem-vindos. Então, eu queria começar com uma pergunta, Boli, para você. Como é que veio essa ideia aí desses podcasts? Como é que nasceu isso tudo? Davi, parece que a história, né, é muito longa, mas, na verdade, são quase 4 meses, né, quando nasceu essa ideia de criar o podcast. A gente estava no momento de realizar um grande evento, juntamente com você participando, mais a Lília de Tecnologia e alguns convidados que a gente tinha, com um grande evento que a gente estava realizando no Cubo. O planejamento nosso era no dia 17 ou dia 18 de março, estar realizando o evento no Cubo. E véspera desse grande evento, você que veio, na verdade, com essa notícia desagradável logo de manhã cedo, falando que os eventos estavam sendo cancelados e que, enfim, estava existindo já grande movimento a não ter mais coisas presenciais. Então, nesse momento que você começou a levantar essa bandeira, a gente foi se estruturando, porque a gente tinha mais de 130 eventos planejados para 2020, e era um grande momento de a gente replanejar isso de uma maneira muito rápida. Então, eu digo, começou isso no dia 13, mais ou menos, de março, e no dia 17 a gente já estava com o primeiro podcast sendo lançado para o mercado, né? Então, foi em cima desse teu comentário que a gente criou um comitê de crise que até hoje existe, onde você, o Emerson, está presente, mais algumas pessoas da sede e o presidente da Anefac, Milton Toledo. E aí a gente falou, gente, vamos pôr no ar uma continuidade daquilo que a gente nem sabia que ia vir para frente. E aí a gente estendeu o braço aí do Emerson e de você e começamos a pensar em como realizar um podcast. Mas a ideia praticamente nasceu nesse dia triste, que eu falo por um lado, mas também por outro lado muito bom, que a gente conseguiu criar várias coisas positivas no mercado, que foi por volta do dia 13 de março. Em si. Lembra disso, Emerson? Que momento que foi esse? Eu lembro que eu fui convidado para fazer parte de uma reunião virtual, e essa reunião virtual já era um podcast, e aí mais ou menos falaram assim, então o Milton vai fazer uma abertura e você já faz as entrevistas. E aí eu falei, bom, então vamos lá. E assim nasceu o podcast Momento Anefac. Isso mesmo, né? Legal. E como é que foi para colocar esse negócio no ar a partir do zero? Ei, Davi. Isso foi realmente o segundo desafio. O primeiro desafio foi a gente perceber que a gente tinha que fazer alguma coisa. E aí eu acho que a gente tem essa energia muito positiva da Anefac, né, que teoricamente as pessoas se apaixonam e criam ideias muito boas. E aí o grande problema é sempre, quando a gente tem uma ideia boa, como tornar isso de uma maneira operacional, né? A gente já tinha tido a primeira experiência, que
era de podcast, em cima do Troféu Transparência de 2019, onde a gente fez juntamente com a Band News, durante o Troféu Transparência, mais ou menos foi aí um mês e meio de gravações também diárias do podcast Band News ANEFAC. E dessa vez a gente tinha que fazer essa criação, teoricamente, só a gente, né? Quer dizer, o time tinha que pensar, o time da ANEFAC tinha que pensar na criação disso. E aí, rapidamente, a gente conseguiu articular, somando as experiências do time interno e a participação dos diretores, criar um podcast, gente, não é nada fácil, né? Você tem que pensar em peças de comunicação, de como chamar pessoas para poderem ser entrevistadas, criar roteiro para elas, criar agenda para elas, mecanismos de gravações, né? Para a gente poder ter tecnologias, para a gente poder eliminar ruídos, porque sempre tem a presença de um cachorro, ou de uma porta batendo, ou da empregada aparecendo, enfim, sempre tem ruídos que acho que é... E aí, ó, o Emerson... esse é um grande participante de vários eventos, né? De vários podcasts. Certo, ele Emerson? participou de vários. Ele, inclusive, fez perguntas para alguns convidados, inclusive. Então, Davi, só para concluir essa ideia, na verdade, lançar isso foi um grande desafio, onde deu início, e eu concordo plenamente com as tuas palavras, quando você fala a grande mudança, a grande transformação digital da ANEFAC. Porque o fato de lançar o primeiro podcast criou vários outros desafios para a própria entidade para se posicionar no mercado, né? Que em alguns outros momentos a gente pode comentar. Mas foi desafiador. Hoje eu me sinto, assim como vocês, realizado de uma grande etapa ter concluído. A gente teve, acho que, diversos participantes, né, Emerson? E cada entrevista, cada depoimento foi realmente de um aprendizado muito grande para todos nós, né? Para quem estava organizando, para quem estava acompanhando e para quem ouviu, né? Ah, perfeito. Nessa linha do aprendizado, Emerson, como é que foi, né? O primeiro você teve que fazer do zero, você já tinha, né? Você já tem um programa de rádio, quer dizer, você já tem uma experiência nisso, mas como é que foi desenvolver um estilo específico para essa linha de podcast e se teve algum aprendizado ao longo do tempo? Davi, assim, tem essa coisa da linguagem é muito importante. Às vezes você fica observando apresentadores famosos de televisão e você percebe quando ele está apresentando um programa, que é o programa que ele apresenta, e quando ele está falando de outras coisas, de outras situações. Então, essa coisa da identidade do programa, ela é muito importante. Nos primeiros podcasts, por exemplo, eu tinha um texto meio prévio para falar sobre a revista da ANEFAC, para falar sobre o site da ANEFAC, mas a gente percebia, até por feedback das pessoas também, que estava longo, não encaixava. Então, assim, são coisas que parecem ser simples, mas elas não são. Quando você vai fazer na prática, você percebe que é importante ter uma identidade. E até chegar no bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Momento ANEFAC, até a entonação da voz, você vai aprendendo isso, você vai calibrando, vai recebendo feedback, as pessoas vão dizendo, gostei, não gostei. Aí um belo dia você vê que as pessoas te imitam, né? Então você fala, opa, então já tem uma identidade, porque o negócio pegou. Mas é muito assim da interação das pessoas. Você vai testando de um jeito, as pessoas gostam ou não gostam, reclamam, tá curto, tá longo. Aí você vai achando um jeito. É um processo criativo, mas é muito gostoso, porque você vai tendo essa experiência prática, assim, né? Eu gosto do formato podcast e eu tenho uma paixão específica por rádio, né? Porque eu acho que o rádio é aquela coisa da voz, de você perceber se a pessoa está brava, se ela está feliz, se ela não está. E a voz é um instrumento poderosíssimo que o ser humano tem para usar. Então, eu acho que essa mistura do podcast é muito legal, né? Essa coisa de explorar a voz, a tonalidade, enfim. É um ambiente muito gostoso fazer podcast. E sem dúvida nenhuma, né? Além da parte, eu diria aí, a parte estrutural da coisa, técnica, a conversa com os convidados e convidadas, é impossível você, depois ali de 20, 25 minutos falando com alguém de assuntos que você não domina, não conhece, você não trazer aprendizados, né? Foram, assim, diversas, às vezes pequenas frases que as pessoas falavam e você já, caramba, como isso é profundo, caramba, como isso tem conexão com outra coisa. Então, é um processo muito interessante e vale muito a pena, né? E até o Schopenhauer também, sem dúvida nenhuma, ele se impressionou muito, né? Assim, em certas situações ele se manifestava porque ele falava,
o que essa pessoa está falando faz muito sentido. Muito bem, muito bem. Aliás, acho que vale nota que teve uma reunião de diretoria da ANEFAC que, se não me engano, acho que foi a Marta, que ela reivindicou que você abrisse a reunião com seu slogan. Ô, Davi, mas eu acho que, na verdade, esse tipo de característica que o podcast está proporcionando é muito importante. Ele, na verdade, ele foi sendo construído a cada dia, porque a cada dia era um entrevistado, um aprendizado. Alguns entrevistados com experiência de fala, de gravações, alguns outros não, que era pela primeira vez que estavam aparecendo, né, seja de novo com sua voz ou com essa imagem. E tudo isso, a soma de experiência, a troca, né? Porque o podcast a gente gravava numa média de 15 minutos a 25 minutos. Mas entre a preparação, a coordenação, o trabalho em conjunto, praticamente era no mínimo, eu falo, de um dia, né? Trabalhando, agendando esse tipo de coisa. Essa soma de experiência traduziu, acho que, um aprendizado enorme para a entidade, enorme para o mercado. E frutos disso vieram, né? Muitas pessoas começaram a olhar, tanto que o podcast hoje é um mecanismo que várias empresas estão utilizando, né? Isso cresceu no corpo de uma maneira muito grande e a gente tem o orgulho de dizer que acho que nós, né, fomos um dos primeiros entidades ou empresas assim, a lançarem isso como uma plataforma de levar conhecimento para o mercado, né? Porque uma coisa era no primeiro momento alguma informação. Depois do nosso podcast, ele começou a ganhar mais corpo, porque ele começou a entrevistar pessoas ricas de conhecimento, né, Emerson? Quantas pessoas em cima disso? Isso fez também que a gente fizesse algumas adequações, saindo de uma captação de voz, indo também por uma questão de vídeo, imagem, para poder ir para outros mecanismos de divulgação que a gente está tendo. Então, acho que a gente aprendeu muito com isso, né? Não, perfeito. Muito bem. O Emerson, quais que foram aí, na sua opinião, os podcasts mais curiosos, assim, que momentos curiosos você passou aí durante essas gravações? Então, essa coisa que o Boli falou agora, né, de que a gente foi aprendendo a fazer e em certo momento começou a também captar a imagem, não só o áudio, foi muito interessante. Teve um podcast com o Milton Jung, né, que é âncora do jornal da CBN. E até então a gente tinha feito ali uns 6, 7 podcasts, sempre só áudio. E eu tava de boa, né? Camiseta, né? Moletom, só o áudio tava simples, né? E tinha esse podcast, pô, o Milton Jung é um monstro da comunicação e tal. E aí o pessoal me avisa na hora de gravar que tinha mudado o formato, ia ter áudio, ia ter além do áudio, ia ter vídeo também, né? E aí eu tava com barba, uma camiseta que, pelo amor de Deus, né? Não tinha nem condições. E aí eu saí correndo, mas, poxa, conseguimos o horário com a agenda do Milton Jung, não vou agora pedir meia hora para me preparar aqui. Então, esse podcast foi marcante. Inclusive, o nome desse podcast era A Realidade do Home Office. Então, acho que nada foi mais real do que fazer isso. E aí, na verdade, a gente fez essa mudança devido à solicitação das pessoas mandando, gente, vocês podem, porque a gente estava nesse início só tendo podcast no Spotify. E muita gente nos segue na TV ANEFAC do canal YouTube. Então, muita gente começou a pedir para a gente. Só que você levar uma imagem, na verdade, você não levar a imagem, levar só um áudio para o YouTube, era um negócio complexo, né? Diferente. Então, a gente lançou nesse dia, porque tínhamos uma bela palestrante para poder fazer um depoimento, e aí o Emerson teve que se virar e trocar de roupa aí para o ar aí com camisa e falando um pouco na nossa primeira gravação dentro do YouTube, né, com podcast. Teve que tomar banho, né, Emerson? Passei perfume, tirei o pijama, foi complicado isso aí. Assim, Davi, também só quero deixar hoje registrado, assim como também eu não estava programado para participar hoje, era somente o nosso grande de mediador aí dos programas todas, e aí quando estava me despedindo de vocês, você falou, Boli, fica aí para a gente também gravar você. Então, acontece isso, as coisas são sem grandes coisas combinadas, né? Não, sem dúvida. Eu fiz questão, né, de ter você representando a turma da sede para valorizar todo o trabalho que vocês fizeram
de bastidores que foi sensacional. Seria muito injusto não reconhecer isso publicamente, Boli. E aproveitando, pegando uma informação que você mesmo passou para a gente, de março até junho, a gente teve, envolvendo as diversas mídias, aí, um número de 42 mil impressões, sejam áudios, sejam vídeos, sejam acessos, nas diversas fontes aí digitais. Ou seja, mais de 10 mil por mês. A gente que está há bastante tempo na Anefac sabe que esse número de 10 mil por mês que a gente conseguiu nesses últimos 4 meses, a gente não fazia isso em um ano com os eventos físicos, né? Então, assim, que mostra, né, a capacidade exponencial, né, de escalar, né, a capacidade de comunicação e de impacto desse conhecimento que a gente está gerando, afinal de contas, essa é a nossa missão. Você pode comentar para a gente, Boli, quais que foram alguns, né, dos podcasts aí campeões de audiência? Comento, e aí o Emerson lembra também alguns, fica à vontade para fazer comentário. Mas em cima desse teu comentário, antes de falar de algum, eu acho que assim, a gente tinha um número de pessoas participando do meio físico, que era antes dessa situação, por ano mais ou menos 6.800, não chegava a 7.000 participações de pessoas nos nossos eventos ou na nossa rede de relacionamento. E o que você comentou, teoricamente a gente fez mais de 10 mil com as questões somente em cima de uma iniciativa, que foi o podcast. O podcast ele criou outros mecanismos também dentro da entidade, como foi o fato de a gente ter que lançar, a partir do momento que a gente começou a lançar um pouco as gravações no YouTube, a gente sentiu a necessidade de startar a plataforma nossa Educa Anefac, que se tornou chamativa também para vários entrevistados aí do Emerson e todas as pessoas que participaram. Então, foi a segunda grande transformação digital, que eu diria, né? Que a gente teve que encarar sem grandes tempos de organização, indo teoricamente muito. E aí eu novamente agradeço ao time todo que a gente tem da sede aí, que foram guerreiros, virando noite, trabalhando sábado e domingo, enfim. Mas lançamos uma segunda plataforma muito importante hoje para a gente, que é a plataforma Educa Anefac, com já um número espetacular de acesso e de pessoas nos vendo, não diria mais no Brasil, né? A gente tem conseguido também, assim, rompendo barreiras de distância de tempo, a gente está sendo seguido e visto por outros países do mundo, né? Então, foi a segunda plataforma grande dentro desse eco de transformação digital, e depois nasceu a necessidade de todas as pessoas que estavam participando dos nossos novos mecanismos. Criamos a Anefac Conecta, com o intuito de ajudar na retomada da economia, a que todos nós conseguíssemos contribuir um pouco com esse movimento da retomada da economia, que é outro grande mecanismo da Anefac, que chama Conecta Anefac. Então, eu acho que a iniciativa, de novo, né, simples de fazer um podcast, ele criou várias coisas. E a gente está indo para uma nova etapa do podcast, né? Então, dentro dos números que você fala de algumas pessoas, eu lembro algumas, né, que eu acho que foi importante para poder ter, que a gente teve uma que foi um número muito bacana, com o professor Eliseu, que gravamos junto com a Marta, né, com a Marta, que foi um número muito bacana, do teu irmão, né, Calas também, que foi espetacular, que foi uma gravação que a gente teve um número muito bom de audiência. Teve depois do doutor médico lá, como é que chama? Samir. Doutor Samir, que a gente fez com ele no início, depois se tornou notícia, e no Fantástico, acho que ele foi já umas 2, 3 vezes, né? Então a gente saiu na frente do Fantástico, da Globo, em cima disso. Enfim, Emerson, me ajuda aí, buscando na memória alguns que a gente fez. Sim, esse com o Samir, ele foi épico, né? Porque o tema que ele trouxe, a forma, eu me lembro essa frase, né? Eu falava anteriormente na questão que às vezes a pessoa fala uma palavra na frase e você pega aquilo como sendo uma lição, né? O Samir foi muito marcante quando ele falou que, né, quando não é mais possível curar, ainda assim é possível aliviar o sofrimento. Quando ele falou isso, eu não conseguia mais conduzir, né, nada. Ainda é sorte que tinha Davi lá fazendo perguntas, porque foi muito difícil, né? Assim, a emoção bateu e era ali nos primeiros
momentos de pandemia, né, ali no começo das coisas todas. Então foi muito marcante, né? E depois teve a repercussão no Fantástico, e outras apareceu muito, né? Eu acho que esse, assim, do aspecto emocional, sem dúvida, foi talvez o podcast, assim, né? E teve com a Zeina Latif também, por exemplo, foi um podcast muito interessante, que também a gente falou com ela, primeiro que todas as outras mídias sobre economia, e ela trazendo as questões do que tinha acabado de lançar um programa na Inglaterra, né, de liberação do dinheiro do Estado. Aqui no Brasil, estava discutindo uma ajuda de 120 bilhões de reais e nos Estados Unidos falando em trilhões de dólares. Então, era a dimensão da compreensão que era totalmente diferente entre Europa e Estados Unidos, o que estava acontecendo no Brasil, no começo, né? Foi um podcast bem interessante também, esse com a Zeina, né? Esse que você citou, né, que foi com o Dr. Esper Calas, que também o Davi participou e fez a intermediação, porque é muito interessante, né? A gente conseguiu trazer assuntos dos mais diversos, entre questões de saúde, questões de economia, clube de futebol, né? Jornalista, mulheres grávidas em casa, né, com os primeiros filhos, psicóloga, psicanalista. Então, acho que a gente conseguiu, através do nosso network, das pessoas que foram indicando pessoas também, trazer uma gama de assuntos que foram muito interessantes, principalmente num período de quarentena, que as pessoas estavam em casa, enfim. Acho que a gente conseguiu abranger assuntos que talvez a gente não teria público para fazer um evento presencial, a ANEFAC, sobre saúde. Mas a ANEFAC falando sobre saúde no momento de pandemia, né, isso deu uma visibilidade para a associação muito interessante, e acho que firmou o papel da ANEFAC na sociedade como uma grande contribuidora de conteúdo. Eu acho que foi uma fase assim, de histórica, né, para a ANEFAC, porque a gente meio que rompeu, saímos das finanças, contabilidade e administração e abraçamos um monte de assuntos que tem a ver com a vida das pessoas, com a carreira das pessoas, tem a ver com a economia, né? Eu acho que a gente conseguiu dar assim, uma abrangência muito grande de assuntos, que foi muito importante. Não, perfeito, né? Acho que tem dois comentários, né? Alguns comentários que eu podia dizer, né? Esse do Samir que vocês falaram, né? Depois ele foi em todas as mídias, né? Ele estava, acho que na primeira semana de confinamento, ele acabou ficando 100 dias. Não há nenhum caso registrado no hospital dele até hoje, dia 9 de julho. E ele virou capa do New York Times depois, né? Outro comentário que eu faço, a do Esper, eu recebi um e-mail do Marcos Lisboa, presidente do INSPER, falando que tinha gostado muito desse podcast. Legal. Né? E eu estou vendo aqui que esse específico, né, foi dia 21 de março e a gente abordou a questão da cloroquina, 21 de março. Né? Era uma das perguntas de mito e verdade que a gente fez para ele. Não vou falar tudo disso, porque aí eu convido quem não ouviu a ouvir, né? O que ele falou naquela época da cloroquina e de outras coisas, né? Que a gente foi perguntando e instigando ele. Né? Muito bem, muito interessante, são muitos marcantes, né? Um outro também que eu tenho certeza que marcou o Emerson foi o do Naércio, né? Sem dúvida. O do Naércio, eu sou fã, né? Leio lá os textos que ele escreve, então assim, poder falar com ele ao vivo foi muito legal. E também teve dos outros professores lá do INSPER, também do projeto Campo Favela, né? Esse foi um quadro também que no final eu precisei me segurar. E esse eu estava sozinho, você não estava lá. E eu precisei me segurar porque quando ele falou que, por exemplo, né, um cidadão de baixa renda, mas que sempre trabalhou e sempre pagou suas contas, trouxe o seu sustento para sua família, no momento de pandemia que ele perde o trabalho, que ele vai buscar e não encontra, ele ser ajudado, né, por mais que quem está de fora olhe e fala, poxa, que legal, estamos ajudando alguém, essa pessoa que recebe a ajuda, ela também vê uma condição talvez até de incapaz, né? E você vê como que mexe com o psicológico das pessoas numa situação de pandemia. E eu nunca tinha pensado nisso, né? Porque você pensa, o cara sendo ajudado, ele vai achar que é bom, né? E às vezes não, o sentimento que ele tem é de que ele foi incapaz e, portanto, ele precisa de uma ajuda. Olha como é importante a gente ter, né, diversidade de olhares, diversidade de perspectivas para, de fato, compreender, né? Quando eles falaram isso também,
nossa, eu tava com a caneta assim para fazer uma pergunta e quando ele falou, eu deixei a caneta cair, falei, putz, não vou perguntar mais nada, deixa acontecer, porque essa daí também foi uma frase assim que, caramba, né? Que aprendizado que você tem numa situação como essa. Não, perfeito. Uma outra sacada também que eu lembro em um evento, acho que o primeiro evento que conectou, né, pessoal da Colômbia, pessoal de regionais da NEFAC do Brasil, acho que o Matias lá na Argentina, né, que Foi. você sacou da cartola e você calculou a quilometragem que foi. Foi. Esse, na verdade, a gente teve dois grandes momentos nisso, que foi um seguido quase por 10 dias de diferença. Primeiro, a gente fez só com as regionais aqui do Brasil, né? Então, a gente foi desde, sei lá, Porto Alegre, a gente fez Minas Gerais, Rio de Janeiro, enfim. E depois teve, em seguida, um outro que era internacional, que fizemos a Argentina e a Colômbia para poder estar falando com pessoas também do Brasil. Assim também como teve aquele de Portugal, que a gente fez também com o pessoal de Portugal. Enfim, eu falo que o nosso podcast foi, assim, de uma abrangência muito grande, né? Muito grande mesmo. Muito legal. Um nível de relacionamento espetacular, né, Emerson? Que a gente ganhou em cima disso, né? E esse daí, inclusive, teve uma coisa particular que eu vou revelar agora, né? Segredo bombástico aqui. A gente estava no meio do podcast e eu estava fazendo pelo celular e aí, aquele dia eles estavam mexendo na rede de luz aqui do meu condomínio e eu estava sem energia na casa, já fazia umas 2, 3 horas mais ou menos, e eu estava pelo celular. E o celular apareceu lá, né? Pouca bateria, e estava ali acho que com 11% de carga e o podcast no meio. E, e eu desesperado, né? E conversando e deixando a coisa rolar, mas de olho na bateria do celular. E quando acabou o podcast, o pessoal deu tchau, eu encerrei e tal, não sei o quê. Fechou a câmera, acabou a bateria do celular e eu não tinha energia em casa, estava sem energia 3, 4 horas já por causa da manutenção. E deu, assim, exatamente a conta de fazer o podcast. Então, Davi, essa sacada de percorrer aí os quilômetros, ela poderia ter ficado sem gasolina. Perfeito. Não, o que não falta são histórias, né? Mas para acabar, eu queria fazer uma mesma pergunta para vocês dois, que é o que são, né, o Emerson e o Boli pós 4 meses aí, né, o pós podcasts, né, o que muda do que eram vocês antes, né, e ainda, né, que mensagem vocês gostariam de deixar aí no final dessa nossa conversa? Uou, ó, essa aí eu não tinha combinado, hein, Boli? Essa pergunta é novidade. Olha, Davi, o que eu posso dizer é o seguinte, o podcast, particularmente para mim, ele foi muito importante porque você como professor, né, e assim, eu tive muitas aulas suspensas, né, aulas que eu tinha programado, eu já estava programado e foram canceladas, eventos, palestras, enfim. Então, eu tive muito trabalho cancelado, né? De março até junho, praticamente a minha agenda ela não andou. E o podcast me dava um ritmo, assim, também, né? De estar atuando, de estar aprendendo, de estar dialogando, de não precisar sair de casa para encontrar pessoas extremamente interessantes para se bater um papo, né? E que quem vive nesse mundo acadêmico está sempre encontrando gente e quer conversar. E dentro de casa você fica, né? Um pouco imobilizado. Então, para mim, foi um período assim o podcast foi um momento para mim de muito aprendizado e que me deu uma sociabilização muito grande, né? Ampliou meu leque também de network, enfim, e me ajudou também, né? Na questão de aprender a lidar, fazer o formato. Então, acho que foi um trabalho assim muito rico e que me ocupou e que talvez tenha contribuído enormemente para não ficar pensando muitas coisas e ficar entrando, né, em crises profundas filosóficas existenciais no momento que você não tem respostas em relação a trabalho, em relação às coisas. Então, isso eu acho que foi muito importante. E acho que a lição que se aprende, ou né, o que eu levo de mensagem para as pessoas, é sempre isso, né? Às vezes a criatividade tá do seu lado, né? Olhar para os lados, tentar falar com as pessoas e achar um jeito de fazer alguma coisa. E aí, como o próprio Boli disse, né, a partir do podcast você teve várias possibilidades de, né, Conecta NEFAC, Educa NEFAC, várias coisas foram surgindo a partir das coisas que foram feitas que você não tinha ideia de que isso poderia virar tanta coisa.
Então, eu acho que a gente muitas vezes não realiza coisas por duas razões apenas. Ou porque a gente não começa, ou porque a gente não termina. Então, se você não sabe o que fazer, faz alguma coisa. Porque é essa alguma coisa que vai fazer você andar e que vai te despertar outras ideias e que daí você vai complementar e a coisa vai andar, né? Então, e parafraseando o Winston Churchill, né? Se você estiver caminhando pelo inferno, continua andando. Porque como o mundo é redondo, uma hora você sai dele, né? E as coisas vão andando. E também o Schopenhauer quer dar uma mensagem, né? Porque ele participou de muitos podcasts, então muita gente escutava a voz dele, mas não via a cara dele. Então tá aqui a cara do famoso Arthur Schopenhauer, né? O original legítimo, que participou de alguns podcasts. Valeu, Davi, valeu, Boni. É isso aí. Eu acho que, Davi, para mim também, duas coisas acho que foi marcantes nesse período todo. Primeiro, eu acho que foi a superação. Eu acho que num cenário que a gente estava vindo, e eu volto a falar no dia 13, dia 14, não estou falando já no mês de abril, estou falando ainda no mês de março, onde a notícia era assustadora, a gente com medo ainda, com várias coisas indo sem saber. Para mim foi muito importante o podcast porque criou um desafio novo. No momento onde a gente achava que estava perdendo, teoricamente, o chão, não tínhamos uma grande visão daquilo que ia acontecer. Imagina a gente com mais de 130 eventos organizados e planejados de maneira muito bacana, você tem que refazer, teoricamente, essa programação. Então, como profissional, como ser humano, eu acho que, para mim, esse período foi uma questão muito forte de superação. Isso, vinculado na superação, outro grande fator que acho que foi muito importante, foi que essa superação criou uma nova forma de conexão. E essa questão de conexão criou a afinidade, simpatia, relacionamento, convivência com vários outros fatores tradicionais do teu modo de pensar. A gente teve que novamente repensar várias coisas, se conectar de várias maneiras, seja de novo na nossa família, no nosso dia a dia, com os nossos amigos, com o nosso trabalho, e criamos uma forma diferente de conviver. E isso, para mim, quando eu falo a conexão, a gente começou a desenvolver outros tipos de relacionamento dentro de um cenário totalmente diferente. Então, para mim, o podcast me animava em cima disso, porque em cada gravação que eu estava acompanhando, e no início era eu mesmo que gravava, a gente mesmo que produzia, hoje, graças a Deus, a equipe assumiu e ela toca essa tarefa, mas nos primeiros dias tudo isso era tenso, né? Porque a gente não podia errar, não podia ter esse tipo de coisa. Então, acho que a gente criou grande superação, a gente criou várias coisas motivadoras. E aí, como eu acho que uma mensagem final, eu diria assim, quem já era fã dos podcasts da ANEFAC e tem acompanhado isso, no mês de agosto, gente, a partir da segunda semana de agosto, a gente vem novamente com inovação, né? Como a gente comentou já nas reuniões de alinhamento com os diretores, tudo que é bom pode ser melhorado e a gente está fazendo essa melhoria. A gente está lançando a partir de agosto uma pegada diferente nos nossos podcasts, com temas divididos, tendo a participação de mais outras pessoas vindo nos colaborar. E nos próximos dias, quem segue a ANEFAC, como o Emerson fala, né? Antes de me de desligar, sou dois. Como é que você fala, Emerson? Só você que tem essa palavra. Mas antes de começar o nosso bate-papo, eu queria pedir a você duas coisas. Então, essas duas coisas eu peço que ele vai falar, siga, porque a gente tem muita novidade, né, de uma maneira para o futuro, planejada aí, que começa a partir da segunda semana de agosto, com podcasts totalmente reestruturados, com outro calor e com uma continuidade de assuntos extremamente interessantes aí para todos nós, tá, Davi? Eu acho que isso seria um pouco do que isso nos criou no primeiro momento e agora a gente está pensando já no segundo momento de um podcast. Perfeito, Boli, é isso mesmo, né? Então, para você que está achando que acabou, não acabou não. Vai voltar e vai voltar diferente, temático, né? Não vamos dar muito spoiler não, né? Para saber como que vai ser, acompanhe a gente nas mídias sociais, estamos em todas elas. Não é assim, Emerson? Exatamente. Então tá joia.
Ô Emerson, a única coisa é que eu só decorei a tua fala da abertura, eu não decorei a fala do fechamento, não. Você não quer aproveitar e fazer o fechamento para a gente? Vamos lá. Bom, este foi mais um episódio do nosso podcast Momento ANEFAC. Se você gostou, tenho certeza que sim. Saiba que tem muito mais. Para isso, você precisa fazer o quê? Acessar a ANEFAC nas redes sociais. Estamos presentes em todas elas. LinkedIn, Facebook, Instagram e no YouTube. E também acesse anefac.org, no nosso site, conheça a nossa grade de eventos e o Educa ANEFAC. Sempre tem um conteúdo interessante para você, para a sua carreira e para os seus negócios. Vai daí, Davi. Valeu, gente. Obrigado e até a próxima. Obrigado, gente. Até a próxima. Obrigado.